Olá a todos! Eu queria mostrar uma captura de tela primeiro, mas agora podemos fazer isso em um gráfico em literalmente 1 ou 2 minutos. Este é um gráfico da criptomoeda Cardano, em que eu deveria prestar atenção. Velas mensais. Em primeiro lugar, veja bem, havia um conjunto de sinais indicando um declínio. Sim, houve um declínio, sim. Ao mesmo tempo, nós não atingimos o alvo de queda na região dos 19 centavos que apareceu mais ou menos por aqui. Isso. E até aqui, até essa faixa, nem mesmo até o limite superior dela, nós não chegamos. Mas eu queria mostrar para vocês algo completamente diferente. Aqui, dessa zona, a queda foi lógica, havia uma sobrecompra muito forte aqui. Mas reparem que depois entramos em sobrevenda. Atenção, pergunta, será que agora vamos cair? Afinal, vejam, nos candles mensais já há uma forte sobrevenda. E esse é o ponto mais importante. Agora pegamos o gráfico de sobrecompra-sobrevenda, ampliamos ao máximo, sim, para acompanhar exatamente o seu valor no momento atual. E aqui eu tracei o nível 4, menos 4,85. Ou seja, esse valor atual é até um pouquinho maior, bom, mais alto, né? E reparem que esse indicador atingiu exatamente esses mesmos valores quando? Em outubro de 2022. Ou seja, naquela época, a sobrecompra, a sobrevenda era de mais ou menos a mesma magnitude, certo? E o que aconteceu depois? Aqui eu peguei o fundo da vela, ou seja, ele está magnetizado. Estão vendo, né? Ou seja, eu não peguei do corpo nem do ponto de fechamento, mas sim do mínimo. Então, com esse nível de sobrevenda, a partir do mínimo, caímos depois 33% para baixo. Mas isso se considerarmos o ponto mais baixo até a reversão. E se considerarmos literalmente o mês seguinte, então foi uma queda de 27%. Consequentemente, o que podemos supor? Podemos pegar o mínimo da vela atual, projetar uns 27%, certo? E ver que a queda pode nos levar, por exemplo, para a faixa de, digamos, 15 centavos por moeda Cardano, ou seja, ADA. É isso. Portanto, quero ressaltar que aqui, pelas velas mensais, apesar de uma sobrevenda muito forte, não há absolutamente nada que impeça de cair não só até 19 centavos, que é um alvo de queda ainda não atingido, mas também muito mais abaixo na faixa, como já dissemos, de 15 centavos. Ou seja, o gráfico mensal não indica de forma alguma que aqui teremos algum tipo de reversão, certo? Ou seja, pelo contrário, aqui é mais provável que haja uma queda. As velas mensais só falam sobre isso, porque aqui nós já renovamos o mínimo de fevereiro do Cardano, certo? Em junho, nós o renovamos. Preste atenção. Bem, se você não está vendo isso, então onde foi que tivemos fevereiro? Isto aqui foi fevereiro? Sim, isto aqui foi fevereiro. Preste atenção, em junho nós já renovamos o mínimo de fevereiro. Mas isso não significa que não podemos cair ainda mais. O Bitcoin não renovou o mínimo de fevereiro. Para ele, esse valor é de 60 mil dólares. E já que estamos gravando o vídeo, vamos dar uma olhada nos candles semanais. O que temos nos candles semanais? Nos candles semanais, o indicador de sobrecompra-sobrevenda nem sequer entrou na zona de sobrevenda. Sim, temos uma meta de crescimento na faixa de 36, 39 centavos, mas não entramos em sobrevenda. E os candles mensais permitem e até sugerem uma queda adicional. O que vemos nos candles semanais? Vamos desenhar alguns níveis. Agora eles vão aparecer a partir dos candles mensais. Veja, aqui tivemos o ponto mais baixo de fechamento de um candle semanal. Na semana passada, rompemos esse nível, fechamos abaixo dele, 23,61. E aí começou o calor, ou como dizia meu falecido amigo Sasha, a água entrou na casa. É isso. Ou seja, por enquanto não há nada dito sobre uma posição de compra aqui. Aqui, pelo contrário, está dito que rompemos o suporte-chave aqui nos candles semanais e continuamos caindo. Mas para onde vamos cair? Bem, dá para desenhar alguns níveis aqui, mas agora vamos pegar isso dos candles mensais, por exemplo, para algum lugar por aqui ou por ali. Bem, já chegamos aqui, 26,63. Mas eu mostrei para vocês que podemos ir ainda mais abaixo. E este é o ponto de abertura dessa grande sequência verde de candles semanais. Essa é a região dos 15 centavos, que aliás era o que tínhamos calculado com base nos candles mensais. Então é mais ou menos isso. Portanto, e reparem, sim, foi aí que o crescimento começou. Vamos tirar tudo isso aqui do indicador de sobrecompra e sobrevenda. Aliás, essa é a análise mais honesta. Agora vou tirar toda a marcação. Pronto, tiramos toda a marcação.
Vejam, a análise mais honesta é quando você diz o seguinte: a queda começou exatamente neste ponto globalmente, certo? Em que ponto começou o crescimento? Ele começou neste ponto. Agora vocês não veem um indicador de sobrecompra e sobrevenda. Eu também não vejo. Eu não faço ideia do que está lá. A reversão começou, bom, isso pode ser interpretado de diferentes formas, mas ainda assim ela começou neste ponto, certo? Porque a primeira onda de reversão foi aqui. Nós caímos profundamente, depois voltamos praticamente ao estado inicial, e então veio a segunda onda de queda. E de onde começou o crescimento aqui? Bem, há um ponto intermediário aqui, mas o principal ponto de início do crescimento é bem aqui. E agora vamos ligar, e estou sendo sincero, não sei, talvez eu me dê mal agora, por assim dizer. Ligamos o indicador de sobrecompra, sobrevenda, para ver o quanto ele nos indicou de forma eficaz os pontos de reversão do mercado, certo? Bom, vamos ver. Aqui tivemos uma reversão. De onde ela veio? Eu não estou me gabando, ainda não sei a que conclusão a análise vai chegar. Ela veio de um ponto de sobrevenda. Aqui a reversão aconteceu a partir de uma zona, no geral, de sobrevenda. Sim, não era extrema, mas era sobrevenda. Aqui e aqui de onde? A partir da sobrecompra, subimos. Aqui nós marcamos. A partir da sobrevenda, subimos. Aqui, repare, este é o primeiro ponto, certo? Ou seja, de onde começou a queda, depois houve uma correção profunda para cima, certo? Que não nos tirou da sobrevenda. E apesar de toda essa sobrevenda, o preço continuou. E aqui está a zona onde ele ficou andando de lado, com uma pequena alta, certo? Olha só, esta é a zona. E de onde seguimos depois? Ou seja, aqui não havia um setup de qualidade, né? Quer dizer, aqui até dava para entrar vendido, aqui até dava para esperar uma alta, mas fomos enganados, certo? Porque aqui fechou acima de todas as médias, com um engolfo de alta completo e assim por diante. Este é o único erro no gráfico, certo? Onde este indicador não nos ajudou, mas pelo contrário, apontava para uma alta, não é? Aqui fizemos uma quebra no indicador, teve engolfo, tudo isso nas velas mensais, nas semanais, desculpe. Mas no restante, veja, aqui houve sobrecompra, a quebra dela, certo? E a partir dessa quebra nós caímos. Ou seja, no geral, só temos um ponto incorreto que poderia ter nos confundido aqui. Houve sobrevenda, houve engolfo de alta, mas mesmo assim o mercado despencou. Mas, novamente, agora estamos analisando apenas os candles semanais, apenas o Cardano. E se estivéssemos olhando para todos os outros instrumentos, time frames e assim por diante, como o Bitcoin, talvez, justamente nesse ponto incorreto aqui mesmo, talvez houvesse uma dica de que não era para entrar comprado aqui. Basicamente, é isso. Ou seja, eu queria mostrar para vocês que neste momento não há nenhum motivo para comprar Cardano, nem pelas velas semanais, nem pelas mensais. Nós não entramos pelas velas semanais em nenhuma dessas áreas, o que significa que o movimento potencialmente continua para baixo. E nas velas mensais eu também já mostrei tudo para vocês. Um abraço, um beijo. Inscreva-se no canal se ainda não for inscrito, mas você já é inscrito, porque já está no canal privado.